Oi, gente, tudo bem? Aqui é a Priscila, do Filha do Soberano. Nós estamos estudando juntos o Evangelho de João e hoje nós vamos estudar o capítulo 6. Então, pegue a sua Bíblia. Como eu sempre tenho recomendado aqui, eu recomendo que primeiro você faça a leitura bíblica do capítulo 6, que é o de hoje, e em seguida você ouve esse áudio. De preferência você pode ir ouvindo e pausando para você ir anotando ou pelo menos acompanhando na tua Bíblia. Então vamos lá, começando pelos versos 2 e 3. Esse era um local de cura conhecido no mundo inteiro por causa de suas fontes termais. Ao que parece, Jesus nunca foi àquele lado de Tiberíades para curar, mas se ele quisesse ficar famoso por suas curas, aquele seria o lugar perfeito. Não obstante, sua missão tinha outro propósito. Verso 4. Essa é a segunda vez que João fala especificamente da Páscoa, na ocasião em que os judeus lembravam do maná, do pão sem fermento. Jesus declarou ser o pão da vida. Versos 8 e 9. 5 pães de cevada e 2 peixinhos eram um alimento barato das pessoas comuns e os pobres. Verso 10. Mulheres e crianças não foram contados aqui. A multidão talvez fosse de mais de 10.000 pessoas. Eles se sentaram em grupos de 50 ou 100, e assim foi mais fácil de contar. Verso 11. O milagre da multiplicação dos pães mostrou a divindade de Jesus, pois somente Deus pode criar algo. Esse é o único milagre de Jesus que é contado nos 4 evangelhos. Então aqui, repetindo, esse milagre mostrou claramente a divindade de Cristo, porque somente Deus, ou o Filho de Deus, pode criar algo do nada, que foi o que Jesus fez. Versos 14 e 15. Os judeus estavam esperando pelo profeta que Moisés prometera. Se você quiser ler essa passagem, está em Deuteronômio 18:15. Através da vida de Moisés, Deus havia prometido de que ele enviaria outro profeta. E desde então os judeus eles aguardavam esse profeta que é o Messias, que foi o Senhor Jesus. Depois de ter alimentado a multidão, eles creram que Jesus era o profeta prometido, pois Jesus havia alimentado uma grande multidão de forma milagrosa, como Moisés. Porém, aqueles judeus queriam que Jesus assumisse uma liderança política, estabelecesse um reino terreno e os livrasse do jugo da autoridade romana. Jesus entendeu a situação e retirou-se para o monte a fim de escapar deles. É interessante como Jesus era totalmente focado no seu propósito. Ele não antecipou os tempos. A gente vai ver muitas vezes nos evangelhos Jesus dizendo: ainda não chegou a minha hora, ainda não chegou a minha hora. E outro ponto é que ele só fazia o que ele via o Pai fazer. Ele só agia segundo a direção do Pai. Verso 32. A multidão interpretara a verdade de forma equivocada, por isso Jesus o corrigiu. O maná não veio de Moisés, foi Deus quem o enviou. Além disso, Deus também nos deu o verdadeiro pão, ou seja, a vida eterna. Verso 35. Eu sou o pão da vida é a primeira das 7 declarações eu sou, proferidas por Jesus e contidas no Evangelho de João. Cada uma delas ressalta um aspecto importante do ministério pessoal de Jesus. A declaração eu sou o pão da vida informa-nos que Cristo é o sustento que nutre a nossa vida espiritual.
Verso 37. Jesus garante receber de coração todos os que se chegam a Ele com arrependimento e fé. Versos 39 e 40. A vontade do Pai é que todos que vierem ao Filho sejam aceitos e não se percam, que todos os que virem o Filho e crerem nele recebam a vida eterna. Agora 43 e 44. Jesus volta a falar da vida aqui. Ninguém pode receber o pão da vida se o Pai não o trouxer. Esse verbo no grego, eukuo, também é traduzido por levar, no sentido de ser arrastado. Ninguém pode ser salvo a não ser que seja levado a Jesus pelo Espírito Santo. Verso 54. Essa expressão de Jesus revela que recebemos vida espiritual crendo em Cristo e tendo parte nele nos benefícios retentores da sua morte na cruz. Destaca ainda a verdade que continuamos a ter vida espiritual à medida que permanecemos no Cristo vivo e em sua palavra. Versos 66 a 69. A multidão que seguia Jesus era muito grande, mas muitas pessoas começaram a ver como era difícil colocar em prática os ensinamentos dele. Jesus não ficou surpreso pelo grande número que havia lhe virado as costas. Ele conhecia o descontentamento deles, pois sabia o que havia no coração de todos. Bom, aqui é uma passagem bem forte, onde muitas pessoas, no meio daquela multidão, abandonaram a Jesus, porque disseram para ele que muito duro era o discurso, eram as palavras dele. Quando elas viram a dificuldade que seria seguir verdadeiramente a Cristo, o preço, que exige você andar retamente diante de Deus em obediência, muitos abandonaram a ele. E é interessante que Jesus ele não abrandava as palavras, ele não visava ser politicamente correto e falar aquilo que ia agradar as multidões. Ele era compromissado com a verdade do Pai antes de tudo. E por conta disso, muitos ficaram descontentes e o abandonaram. E Jesus ele não força ninguém a nada. Ele deu o livre-arbítrio para cada um de nós e ele virou até para os discípulos e disse: vocês também não querem ir com eles? Com aqueles que deixaram de seguir? Então, para fechar, Jesus ele sempre dizia a verdade em amor. Ele tinha um compromisso com a verdade, Como a Bíblia diz, ele é a verdade, ele é o caminho, a verdade e a vida. E ele não abrandava as suas palavras diante dos fariseus e das multidões para agradar ninguém, porque ele sabia que ele tinha que zelar pelos ensinamentos que o Pai tinha confiado a ele, para que ele ensinasse aquele povo, para que ele nos ensinasse. Tudo isso que ficou registrado na palavra de Deus e que nós temos hoje como nosso manual e prática de vida. Então, gente, esse foi o estudo bíblico de hoje. Espero que você tenha gostado. Amanhã nós não teremos, mas na segunda a gente está de volta aqui com os estudos para a gente estudar o capítulo 7, tá bom? Que Deus te abençoe, fique na paz. Até o próximo vídeo.